Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais intensos e dramáticos da antiguidade, que é o livro de Sofonias. É uma história que, embora curta, é super poderosa. Fala sobre um juízo assim devastador e, de repente, uma esperança que nasce do meio das cinzas. E o livro, olha, não perde tempo. Ele já abre com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, uma declaração de aniquilação total. Sabe, não tem uma introdução suave, nada disso. Desde a primeira linha, a gente já entende que a coisa é séria, é cósmica. E é isso que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver a seguir. E o centro dessa destruição toda que está para acontecer é um conceito chamado o Dia de Javé. E assim, não é um dia qualquer, de 24 horas. É mais como um evento decisivo na história, sabe? Um momento de acerto de contas numa escala universal. Então, o que seria exatamente esse dia? Bom, o texto descreve como um período de juízo e purificação, que não se limita a uma nação ou a um povo específico. A coisa é grande, abrange toda a criação. É como se fosse um reset completo. A primeira característica desse dia, que fica muito clara no texto, é a ira. Uma fúria divina contra toda a desordem e a corrupção do mundo. E essa ira, claro, se manifesta como angústia e aflição. A linguagem usada aqui evoca um sofrimento muito profundo, tanto emocional quanto físico. Aquela sensação de estar totalmente encurralado, sem saída. E para completar, é descrito como um dia de trevas e escuridão. Uma imagem super poderosa, né? Que simboliza o caos, a confusão, a ausência total de qualquer esperança ou de um norte. É como se a luz se apagasse, literalmente e também no sentido figurado. O que realmente impressiona aqui é o alcance dessa destruição. Não se trata só de punir os maus. A linguagem é universal. Gente e animais, aves e peixes. É como se a ordem da criação inteira fosse desfeita. E no nível humano, nenhuma segurança material adianta. Riquezas são roubadas, casas são destruídas. Ninguém e absolutamente nada está a salvo. Diante de um veredito tão absoluto, a pergunta óbvia é, mas por quê? E o profeta Sofonias começa a responder essa pergunta olhando para dentro, para sua própria comunidade, o reino de Judá. A lista de acusações já é bem específica. A gente vê uma corrupção religiosa muito profunda, com adoração a outros deuses. Mas não é só isso. O problema também é social, é institucional. Os líderes, os juízes, os profetas, os sacerdotes, quer dizer, todos os pilares da sociedade falharam. Estavam agindo com violência e com engano. E essa citação aqui, nossa, ela ilustra a gravidade da situação de um jeito brilhante. Os líderes, que deveriam ser os pastores, viraram predadores, leões e lobos. A imagem é de uma sociedade se devorando por dentro, começando de cima para baixo. Um padrão que, infelizmente, a gente vê se repetir bastante ao longo da história. Mas o julgamento não para nas fronteiras de Judá, não. A visão se expande, como se a câmera desse um zoom out para incluir as nações vizinhas. Isso mostra que o padrão de justiça é o mesmo para todo o mundo, é universal. O profeta então começa a listar as nações vizinhas, uma por uma, e o destino de cada uma delas. Filisteus, Moabe, Amonitas, Etiópia e até a superpotência da época, a Síria, com sua capital Nínive. E o padrão é o mesmo para todas, desolação e ruína. Impérios que se achavam invencíveis são reduzidos a nada. Então, o ponto central aqui é o motivo. Se em Judá o problema era uma corrupção de vários tipos, para as nações o pecado principal se resume em uma palavra: orgulho. Aquela arrogância, a autoconfiança de quem se coloca acima de tudo e de todos e diz, sou eu e mais ninguém. É um baita alerta sobre a fragilidade de qualquer poder que se baseia só em si mesmo. Então, a gente chega num ponto de escuridão quase total. Judá, as nações, o mundo inteiro sob julgamento. A narrativa bem que podia acabar aqui, nessa desolação toda. Mas o livro faz uma virada dramática com essa pergunta. Será que esse é o fim de tudo? E a resposta é um grande não. Das ruínas desse julgamento todo, surge uma nova seção e o tom muda completamente. Aqui, a destruição não é a palavra final. A purificação, na verdade, abre caminho para uma promessa de restauração. Essa comparação mostra bem a essência da transformação. O juízo funciona como um filtro. Os arrogantes, os autossuficientes, os fanfarrões, como diz o texto, são removidos. E o que sobra, o que o livro chama de remanescente, é um povo transformado.
Um povo caracterizado pela humildade, pela modéstia e pela confiança em algo maior que eles mesmos. E como é essa nova comunidade? Bom, é o oposto daquela sociedade corrupta que a gente viu no começo. No lugar da violência, agora tem paz. No lugar do engano, não existe mentira. É uma comunidade segura, íntegra, onde as pessoas podem finalmente descansar, sem medo. A mudança de tom aqui é total. O livro que começou com uma previsão de destruição agora explode num chamado à alegria. A sentença foi cancelada, o inimigo foi afastado. Para esse grupo que permaneceu fiel, o tal dia de Javé não foi o fim, mas sim um novo começo. E aí a gente chega numa das imagens mais surpreendentes de todo o livro. A figura divina não é mais só um juiz severo. Agora é um herói salvador que está ali no meio do povo. E mais do que isso, um Deus que celebra, que exulta de alegria por causa desse povo restaurado. É uma imagem de uma intimidade, de um amor muito profundo. E assim, o livro de Sofonias nos deixa com esse ciclo completo, da corrupção ao juízo, e do juízo a uma esperança radical. E isso nos leva a uma reflexão final. Num mundo onde a gente ainda vê líderes agindo como predadores e nações consumidas pelo orgulho, o que a mensagem de Sofonias sobre responsabilidade e sobre essa possibilidade de renovação a partir das cinzas pode de fato significar para nós hoje? É uma questão que fica no ar.